Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Bom dia, Verônica. Um livro escrito por Rafael Montes e Ilana Casoy. Capítulo 1. Era o primeiro dia do fim da minha vida. Claro que eu não sabia disso quando abri os olhos pela manhã e vi que estava atrasada. Na semana anterior, meu chefe tinha me dado um esporro pelos minutinhos a mais que eu dormia. Achava um absurdo chegar depois dele. Como eu não estava afim de ouvir a lenga-lenga do velho de novo, vesti depressa uma roupa preta qualquer, minhas pulseiras no antebraço esquerdo, até hoje, não ando sem elas, e bati a porta, sem tomar café nem nada, levando a tiracolo minha bolsa pesadíssima. Mesmo morando a poucos quilômetros do prédio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, o trânsito de São Paulo não ajudava. Cheguei na delegacia 45 minutos depois, quase tropeçando no meu salto alto. Bom dia, Verônica, me disseram na entrada, e eu respondi com um gesto ensaiado. De manhã não gosto de falar muito, sou um pouco mal-humorada. Abri um sorriso leve, o suficiente para que não me chamassem de antipática pelas costas. Enquanto o elevador subia ao 11º andar, senti minha barriga roncar e fiz as contas das calorias que poderia comer naquele dia. Poucas, bem poucas. Vai por mim, não é fácil ser uma mulher de 38 anos e viver acima do peso. Não bastasse, segunda-feira costuma ser pior, é quando bate a culpa por ter perdido a linha no fim de semana. Joguei a bolsa na minha mesa e olhei para a sala da chefia. O velho já havia chegado, mas a porta estava fechada e as persianas, abaixadas. O recado era claro: não me encham. Carvana criava as regras, eu obedecia. Ele gostava do seu pequeno poder de mandar e desmandar em mim, eu gostava do meu verdadeiro poder de controlá-lo na miúda, em silêncio, sem que ele notasse. Depois de alguns anos encostada num cargo de secretária na Polícia Civil do Estado de São Paulo, você começa a aprender as vantagens de ser invisível. As pessoas não olham para você. Elas passam apressadas pela sua mesa, carregando suas pendências e seus próprios problemas, pedem um grampeador emprestado, perguntam das novidades, querem saber da sua vida sem esperar uma resposta diferente de tudo certo. Comentam sobre o jogo de futebol da semana passada, mas nenhuma delas, escuta bem o que eu digo, nenhuma delas realmente olha para você. Você é invisível. Bom dia, Verônica, alguém disse, passando pela minha mesa. Nem respondi. Eu estava mais preocupada em correr para a geladeira da copa. Logo na porta, 2 quindins que sobraram de uma comemoração de aniversário qualquer. Resignada, escolhi uma gelatina light. Voltei à mesa, mastigando aquela coisa broxante, sabor morango, e antevendo a semana também broxante, sabor burocracia, que eu teria com as pilhas de inquéritos e despachos que me aguardavam. Pensei em checar as mensagens dos grupos de WhatsApp, mas levei tanto tempo para encontrar o celular que decidi enfrentar o caos na minha bolsa primeiro. Meu marido costumava brincar que eu carrego toda a minha vida ali dentro, troco de bolsa, mas não troco de bagunça. Meus sonhos, meus medos e minhas vaidades fechados por um zíper. Gosto dessa imagem e agora penso que talvez ele estivesse certo. O peso da bolsa confirma que não é mesmo fácil levar a vida pelo braço. Ainda iam pensar que eu guardava um cadáver dentro dela. Virei a bolsa de ponta cabeça sobre a mesa, coloquei-a vazia no meu colo e dei início à faxina. Bom dia, Verônica, disse a moça invisível que me oferece café todo dia. Eu nunca soube o nome dela e tenho certeza de que ela só sabia o meu por causa da placa na mesa. Levantei os olhos, sorri para ela e voltei à missão. Comprovantes de cartão acumulados, lixo. Panfletos, lixo. Restos de papel de bala e chiclete, lixo. Encontrei um batom cor de boca básico que procurava há dias. Arrumei as camisinhas que sempre carregava dentro da carteira. Organizei as notas de dinheiro com a cara para o mesmo lado e dei uma selecionada nos itens da minha nécessaire. Não sei quanto tempo fiquei entretida naquela arrumação. Tenho a sensação de que foram poucos minutos, mas é possível que tenha sido quase meia hora. Só posso dizer que eu não estava nem um pouco atenta quando a porta da sala do Carvana abriu de repente e dela saiu uma mulher bem magra, chorando muito. Me lembro de ter olhado para Carvana sem entender. Ele fez um sinal discreto que dizia: cuida disso para mim. Como sempre. O velho era um escroto insensível, essa é a verdade. A mulher se encolheu num canto perto da máquina de café que vivia prestes a pifar. Tremia muito, de cabeça baixa, em frangalhos. A mulher também estava prestes a pifar. Quando me aproximei, ela levantou a cabeça e pude ver seu rosto mais de perto. Não tinha como perceber nada além de sua boca, com ferimento horroroso. Seus lábios estavam inchados, vermelhos, cobertos de pus. Depois de algum tempo, consegui abandonar a atenção na boca deformada e olhei para os olhos da mulher. Gosto de olhar nos olhos das pessoas.
Mais tarde, soube que ela se chamava Marta Campos. Mais tarde, soube tudo sobre a vida dela. Mais do que ela poderia imaginar. No entanto, naquele momento, eu não sabia de nada e, ainda assim, senti uma conexão forte, uma compaixão pela mulher com a boca nojenta. Agora, eu entendo o motivo. Para Marta, eu não era invisível. Naquela segunda-feira em que começou o fim da minha vida, ela foi a primeira pessoa a me dar realmente bom dia. Disse com os olhos, enquanto me encarava, como diante de um espelho. Pedi que Marta se acalmasse, garanti que tudo ficaria bem e fui depressa buscar um copo d'água na geladeira. Quando voltei, era tarde demais. Talvez eu tenha sido negligente, mas algo me diz que fiz a coisa certa. Fiquei parada segurando o copo, respeitando o desejo dela, a sina de Marta. A poucos metros de mim, ela tirou os óculos de grau e os pousou no mármore da janela. Olhou-me nos olhos uma última vez antes de subir no parapeito. Agora ele vai ser capaz de me amar, disse, entre um suspiro e outro. Sem hesitar, Marta abriu os braços e jogou o corpo para trás. Eu corri. Juro que corri. Mas só cheguei à janela a tempo de vê-la desmontar-se lá embaixo após uma queda livre de 11 andares. A máquina havia pifado de vez. Capítulo 2. Me dá uma boa notícia, Vero. Carvana disse assim que entrei na sala dele. Já havia escurecido e eu me sentia exausta, suada, a roupa pinicando, o cabelo grudado na nuca e na testa. Entrar na sala do Carvana é como entrar num campo de batalha, e ele já estava pronto para a guerra. Copo de uísque na mão, a garrafa pela metade sobre a mesa de trabalho, ao lado da plaquinha delegado titular, Dr. Wilson Carvana. Tentei não me irritar com a falta de sensibilidade dele. Eu conhecia aqueles trejeitos há anos, a postura de quem não está nem aí, e já devia ter me acostumado. Mas aquele não era um final de tarde qualquer. Uma mulher havia se suicidado depois de ficar mais de uma hora na sala dele, e tudo que aquele velho policial escroto tinha para me pedir era uma boa notícia. Eu sabia o que ele queria escutar e disse. O corpo acabou de sair no rabecão. Tudo liberado, chefia. Finalmente. Carvana sorriu amarelo e projetou o corpo na minha direção. Tirou as fotos para mim? Concordei, entregando a papelada burocrática referente ao caso. Na primeira página, uma foto do rosto sem vida de Marta Campos, a boca purulenta esgarçada num rasgo. Ele olhou as fotos e, numa expressão de asco, jogou o fino maço de papéis sobre a mesa. Mulher maluca do caralho. A porra do meu celular não para de tocar. Os urubus da imprensa estão fazendo a festa. Ainda tem muita gente lá embaixo? Estiquei o pescoço, tomada por uma pequena vertigem ao olhar pela janela. Uma boa quantidade de repórteres e curiosos se amontoava na entrada, mesmo que o corpo já tivesse sido removido. Relaxa, Carvana, é um caso de suicídio. A imprensa evita falar disso, disse, tentando minimizar. Evita nada. Esses jornalistas querem carniça. É um prato cheio. Daqui a pouco, a corregedoria também vai me pentelhar. Logo perto da minha aposentadoria. O que eu fiz para merecer isso? Você sempre foi um grande babaca, eu quis responder. Mas não precisava. Carvana só queria ouvir a si mesmo, falava em alto e bom som para apreciar a própria voz. Era um egocêntrico legitimado pelo sistema. E agora estava encagaçado porque era o dele que estava na reta. Sem perguntar nada, ele me serviu um copo de uísque e fez questão de brindar comigo, como que comemorando o dia péssimo. Tentava desesperadamente reafirmar nossa parceria. Minha vontade era enfiar um soco na cara dele. A gente tem que combinar nossa versão, Carvana disse, enquanto acendia sua cigarrilha. Vamos falar na corregedoria que a tal Marta estava fora de si, que não dizia coisa com coisa. Olha pra cara dela na foto, a boca toda fodida. De mulher maluca, basta a minha. Vamos encerrar esse assunto rapidinho. Engaveta isso, Vero. Engaveta era o bordão do Carvana, a frase que ele repetia com orgulho discreto e superioridade nojenta. Nos últimos tempos, o velho fugia das investigações menos óbvias, tinha perdido a gana de buscar a verdade, só pensava no quanto ia pescar no Mato Grosso depois de aposentado, livre da jararaca da mulher dele. Eu tinha que entrar no jogo para conseguir o que queria. Com o ego massageado, ele parava de me usar de saco de pancada e abria o bico sem perceber. O jeitinho era chamá-lo de Doc, de Doctor. O velho ficava se sentindo um personagem do CSI Miami, só faltavam os óculos escuros. Tá tudo certo, Doc, deixa que eu engaveto. Mas me conta o que a mulher queria contigo. Ela ficou muito tempo na sua sala, mas você nem me chamou para abrir um BO, fiquei curiosa. Ah, Vero, nem vou esticar o assunto. Estendi minha mão para Carvana, pedindo um trago da cigarrilha. Ele sabia que eu não fumava, mas era importante que ele sentisse que eu era sua cúmplice, dividindo o mesmo fumo e as mesmas angústias. Levantei as sobrancelhas, deixando claro que uma simples negativa não iria me amansar. Porra, Doc, a tal Marta se matou na minha frente. Me conta qual era o problema dela. Tenho que entender para poder te ajudar. Ela saiu chorando da sua sala. Mulher chora por qualquer coisa, ele disse, refastelando-se na cadeira. Soltava as baforadas na minha direção. Essa Marta queria prestar uma queixa. Era daquelas mulheres que ficaram pra titia, magricelas, mal comidas, carentes. Ela dava trela pra vagabundo na internet nesses sites de relacionamento. Daí, parece que arrumou um malandro e achou que era o homem da vida dela. O malandro contou umas mentiras por um tempo, pediu dinheiro emprestado prometendo que devolveria e conseguiu tirar uma fortuna da madame. Eu te pergunto, o que eu tenho com isso? Ela foi obrigada a bancar o cara? Não.
Bancava porque era otária, praticamente pagava pra ser chamada de meu amor, e daí vem dar queixa na polícia e sujar minha calçada? A cada dia, eu me surpreendia com a capacidade do Carvana de ser escroto. Disfarcei e alimentei o discurso. E aquilo que ela tinha na boca? Disse que pegou essa porra do cara. Deve ser herpes, vai saber. Então, os dois se encontraram pessoalmente? Parece que só uma vez. Depois de meses conversando pela internet, o malandro topou marcar um encontro. Eles jantaram, ele comeu a baranga, ela emprestou mais grana ou sei lá mais o que e, puft, o cara evaporou. Depois, a boca da mulher ainda ficou daquele jeito, toda esculhambada. Ela queria que eu encontrasse o malandro. Falei que não dava, que ele já tinha sumido e que o negócio era tocar a vida, cuidar do ferimento e deixar aquela história pra lá. No máximo, dava pra fazer um BO da grana que sumiu. Mas não fui grosso nem nada. Você me conhece, Vero, sou um cara do bem. Eu disse que entendia, que respeitava o lado dela e tudo mais. Fui o maior gentleman. Ela precisava se matar na minha delegacia? A mulher tava fora de si, Doc, maluca de carteirinha, tô te falando. Parece que eu sou para-raios dessa gente. A mulher é um dragão, aparece um príncipe, diz tudo que ela quer ouvir e pede uma grana. Ela acha o quê? Que o cara amou a fotografia dela no site. O texto dela? Isso é caso pra psiquiatra, não pra polícia. Tratamento, Vero, é disso que elas precisam. E de umas boas trepadas pra sossegar o facho. Forcei um sorriso, concordando com ele. Mais do que um soco, o velho merecia umas porradas. Machista de merda. Eu sabia quanto era difícil para qualquer mulher vir até uma delegacia prestar queixa, ter que vencer a vergonha e explicar como foi feita de trouxa por um galã que lhe fez juras de amor via internet. Só pensava em como Marta tinha se sentido ao ser recebida por Carvana, aquele tom depreciativo na voz, aquele desprezo pela dor que ela sentia. Eu entendia porque a pobre coitada tinha pulado da janela. Agora ele vai ser capaz de me amar, ela havia dito. E tinha me encarado com aquele último olhar míope que pedia justiça. Mas a justiça também é míope, e Carvana não estava disposto a persegui-la. Caçar gente podre sempre me deixou feliz no último volume. Foi por isso que decidi prestar concurso para a polícia anos atrás. Virei escrivã e, depois do caos, acabei encostada na função de secretária. Mas isso é outra história. Impertiguei o corpo até ficar sustentada apenas pela ponta da cadeira. Encarei Carvana sabendo que o próximo passo era bastante arriscado, ainda que necessário. Doc, eu posso dar uma investigada? Ele esbugalhou os olhos, quase se engasgou com a fumaça da cigarrilha, e antes que tivesse tempo de dizer qualquer coisa, eu continuei. Concordo contigo que a mulher era maluca, mas tem até quadrilha especializada em dar esses golpes. Não dá pra ignorar, pelo menos não a parte do dinheiro. A conversa da Marta tá no seu computador? Posso dar uma olhada? Você sabe que eu posso ajudar a pegar esse cara sem aparecer. Eu tinha partido para o ataque e Carvana não estava preparado. Fora pego de surpresa. Sem dúvida, não deixaria barato. O velho fez careta, bufou e de novo cobrou a fatura que sempre me pesava. Vero, você não aprende mesmo. Com uma tentativa de suicídio na sua ficha, você já estaria totalmente impedida de investigar um troço desses. Qual é a tua credibilidade? Zero. Secretária, foi o máximo que consegui para te manter aqui. E nem foi por você, foi pelo meu amigo Júlio. Nada de trabalho de rua, nada de investigação. Já disse, engaveta. Deixa a notícia esfriar no tempo em que esfria o cadáver. O filho da puta ainda me deu um sorriso malicioso. Jogou na minha cara de novo. A vida é assim, você faz 100 coisas certas, mas os sacanas só se lembram de uma coisa errada. É injusto pra caramba, e injustiça dói na alma. Senti meu peito pesar. A onda de angústia que eu conhecia bem tentava sair pelas frestas mal costuradas do meu passado. Quem pagava a conta era eu mesma, sempre amarrada àquela mesa com pilhas de papel a perder de vista. Eu ainda ia tentar argumentar, mas o telefone do Carvana tocou antes disso. Era o delegado-geral. Foi bonito ver aquela múmia tremer na base com a ligação do superior. O velho andava de um lado pro outro, soltando pigarros ao contar suas ladainhas. Pois não, delegado. Que isso? Tudo sob controle, o senhor não tem com o que se preocupar. Não, nada registrado. Eu também fiquei estarrecido. Nós demos todo o apoio para a pobre mulher, delegado. Eu sei que tá na TV. A moça infelizmente não estava muito bem da cabeça. Sim, eu sei, delegado. Sim, não. Pois não. Tô indo pra aí. Terminou a ligação, derrotado. Encarou-me como quem pede ajuda. O delegado-geral tá no meu pescoço. Preciso ir lá fazer política, Vero. Desliga tudo pra mim? Desligo. E promete que esquece essa história? Prometo. Quando o velho saiu, eu sorri. Por dentro e por fora. Tirei do bolso meu pendrive, espetei no computador dele e fiz o backup do dia. Sem perder tempo, fui até a sala de provas. A delegacia já estava quase vazia e ninguém estranharia minha presença ali. Era sossegado. Abri com cuidado a embalagem com a bolsa da Marta Campos, largada em uma prateleira qualquer. Nem me preocupei em colocar luvas. Minhas digitais seriam excluídas, já que eu trabalhava no prédio. Duvidava que alguém fosse reparar nisso. No Brasil, ninguém checa nada. A mulher se suicidou. Logo, caso encerrado. Examinei o conteúdo da bolsa, fotografando tudo com meu celular. Graças a Deus, Marta Campos era bem mais organizada do que eu. Dentro, tinha até uma bolsinha multiuso, com tudo separado no seu devido lugar. Encontrei uma pomada Orabase, sem dúvida, para aquela terrível ferida nos lábios, chaves de carro e uma agenda pequena, tipo Moleskine.
Passei pelas páginas e vi que, em algumas delas, as anotações estavam destacadas com caneta marca-texto. Joguei o caderninho dela para dentro da minha bolsa rapidamente. Ninguém ia dar falta mesmo. Mais uma chave dentro de uma bolsinha dentro da bolsinha. Deviam ser as chaves da casa dela. Uma necessaire com escova de dentes, pasta, fio dental. Dei uma olhada em alguns recibos de cartão de crédito, mas não achei nada que chamasse atenção. Concentrei-me no celular. Hoje, a gente guarda toda a nossa vida dentro desses aparelhinhos. Para minha sorte, pessoas solitárias como Marta nem se preocupam em criar uma senha de acesso. Uma rápida passada pelos últimos e-mails e lá estava, um recibo eletrônico da companhia de táxi, com o endereço de origem e o da delegacia. Ok, ela não veio de carro. Estranhei vários e-mails com aquele postmaster escrito no cabeçalho, quando o destinatário não é encontrado. Confirmei que todos tinham sido enviados para estudantelegal88@gmail.com. Sem dúvida, era o e-mail usado pelo malandro que enganou Marta. Mesmo depois de tudo, ela não deixará de enviar mensagens pro cara. Ainda carregava uma ínfima esperança de que houvesse algum mal-entendido e que sua história de amor não tinha sido um golpe. Ela precisava desesperadamente acreditar que era real. Todos os elogios a ela, todas as mensagens de carinho. Como alguém pode mentir de modo tão cruel só para arrancar dinheiro de uma mulher iludida? Eu queria ver mais. Contudo, precisava me apressar. Alguém podia entrar ali e eu preferia não ter que explicar nada. Coloquei todas as chaves no bolso, fechei a sacola da perícia, apaguei a luz e saí. Olhei para o relógio, quase 9 da noite. Sem perder tempo, dentro do elevador vazio, liguei para o meu marido e menti. Tigrão, deu um problema aqui na delegacia. Vou demorar mais um pouquinho. Você pega as crianças na sua mãe? Também te amo. Quando desliguei, foi inevitável pensar em Marta. Agora ele vai ser capaz de me amar. Uma aglomeração de repórteres continuava a fazer ponto na porta do prédio. Fui obrigada a dizer algumas palavras sobre o caso diante das câmeras, tomando cuidado de omitir o nome de Marta, é claro. Preferi não comentar o suicídio, disse que ainda estávamos investigando e que não sossegaria até encontrar a verdade. Escapei correndo para o estacionamento. Entrei no meu Honda Fit preto quando meu celular começou a vibrar. Era a Carvana. Sem dúvida, ele queria garantir que eu tinha desligado tudo conforme ordenado, que eu não havia dito nenhuma besteira para a imprensa, que eu tinha passado uma borracha naquela história e continuava do lado dele. Dei partida no carro, deixando que o celular continuasse a vibrar. Foda-se o Carvana. Capítulo 3. O Waze era a salvação da minha vida. Nasci uma pessoa sem bússola. Sou capaz de me perder dando a volta no quarteirão. Aquele aplicativo me levava direitinho ao destino, sem estresse. Apesar do dia horroroso, eu me sentia com sorte. Perto da casa de Marta, achei fácil uma vaga para estacionar. O problema veio depois. Ela morava em uma simpática vila de São Paulo, mas com o portão principal fechado. Na sombra de uma árvore, esperei uma oportunidade. Muita gente chegando do trabalho, alguém precisaria acionar o portão eletrônico para entrar com o carro. Meus pés doíam demais. Sabe aquele dia em que você escolheu o salto errado? Se de manhã eu soubesse o quanto tudo aquilo seria cansativo, teria ido trabalhar de tênis, essa era a verdade. Cada tirinha do sapato cortava minha pele, mas Marta merecia o esforço de descobrir o que tinha acontecido na vida dela. Não demorou tanto para que o morador chegasse e acionasse o controle remoto. Eu já estava bem posicionada e escorreguei para dentro da vila assim que ele passou. Logo encontrei a casa de Marta, número 8, pequena, pintada de branco e amarelo, parecia uma casinha de boneca. Por fora. Por dentro, a história era bem diferente. Costumo dizer que o lugar que a gente mora nos identifica tanto quanto nossa impressão digital. A casa de Marta refletia bem aquela mulher trêmula e chorosa que havia se suicidado diante de mim no início do dia. Estava uma bagunça, parecia minha bolsa, só que pior. Avancei alguns passos e logo tropecei em um tapete desalinhado. Peguei meu celular, joguei a bolsa na cadeira de balanço da entrada e tirei os sapatos com alívio. Investigar descalça é bem melhor. Fotografei tudo o que achava importante para entender a vida de Marta Campos. Debaixo da aparência de desleixo, a decoração confirmava que, até pouco tempo, a casa fora organizada. Havia certa unidade de cores nos móveis, tapetes coloridos, ainda que encardidos, e quadros de bom gosto, todos empoeirados. Claramente, houvera um divisor de águas recente na vida dela, 2 momentos sobrepostos que culminavam na contradição de uma casa bonita mas abandonada e uma bolsa bem organizada. Marta estava deprimida? Fui direto ao banheiro. Ladrilhos com musgo, ralos cheios de cabelo, toalhas úmidas. Marta viverá os últimos dias como um zumbi. Na bancada, tintura fora da validade e recipientes de shampoo e condicionador reaproveitados, cheios de água. Ela tinha sido vaidosa, mas havia deixado de cuidar de si mesma. Abri o armário e logo encontrei 2 antidepressivos, Donaren e Cymbalta. Havia também frascos de Frontal, mas isso tudo bem. Se você é uma mulher acima dos 30 e não precisa de remédios para ansiedade, então merece um troféu. Fotografei tudo e segui para o quarto. Hesitei por um instante antes de abrir a porta e, em silêncio, pedi desculpas a Marta por invadir sua privacidade. Fui dominada pela estranha sensação de estar morta e ter uma pessoa desconhecida revirando minhas coisas. Não foi nada legal. Tive que lembrar a mim mesma que eu estava fazendo aquilo por uma boa causa, colocar na cadeia o filho da puta que a tinha enganado. O quarto era de bom gosto, mas um tanto exagerado. Nas paredes, posteres de Elvis e Madonna.
Espalhadas pelo chão e sobre a cama de casal, um monte de almofadinhas com rostos famosos. Marilyn Monroe, James Dean e a Turma dos 27, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix e Amy Winehouse sorriam para mim. Todas aquelas celebridades tinham morrido de overdose da vida. Será que o suicídio já fazia parte das fantasias de Martha? Possivelmente. Chequei as gavetas e os armários. Não havia carta de despedida, não havia nada que indicasse que ela saíra de casa naquela manhã com a ideia de saltar de um prédio. Ela só queria ajuda. Mas a conversa com Carvana tinha sido letal. Apesar do meu corpo gritar por descanso, tentei me concentrar. Peguei um copo d'água na geladeira e aproveitei para dar uma conferida lá dentro. Muitas garrafas de Coca-Cola, pouca comida, um cheiro horrível de coisa estragada numa quentinha do restaurante Trattoria do Sargento, restinho de restinho dentro de potes grandes, sem qualquer organização. Pratos acumulados na pia, migalhas no balcão. Na despensa, mais garrafas de Coca-Cola. Nada de maconha, cocaína ou álcool. Apenas Coca-Cola. Finalmente, um vício para Martha. Entrei no segundo quarto da casa e notei que ele fazia as vezes de escritório. Nas prateleiras, uma mistura de livros, alguns clássicos, outros de coleção, muita coisa ruim, água com açúcar, romances de banca. Fotografei para analisar melhor mais tarde. Folheei rapidamente os álbuns de família. Poucas fotos, todas antigas e com pessoas mais velhas, tios, primos, avós. Pelo visto, Martha não tinha descendentes, apenas ascendentes, uma triste realidade quando a gente vai envelhecendo. Sentei diante do computador, que era o que mais me interessava. Já estava ligado, no modo descanso. Espetei meu pendrive, enquanto copiava todo o conteúdo, aproveitei para examinar o histórico de acessos. Logo reparei que, até 2 meses antes, Martha entrava exaustivamente no site de relacionamentosamorideal.com, depois parou. Sem dúvida, foi nesse momento que ela conheceu o malandro. Tentei acessar o perfil dela no site, mas não consegui, tinha sido excluído. Possivelmente, ela mesma excluíra, pensando ter encontrado o amor verdadeiro. Viverá os últimos 2 meses nas nuvens, alimentada por falsos elogios. Parecia ridículo, mas era trágico e real. Abri alguns e-mails do tal @estudantelegal88 e confirmei que era mesmo malandro com suas mensagens de amor melosas. Ela o chamava de Pietro, mas eu tinha certeza de que o nome era falso. Num dos e-mails mais recentes, ele pedia R$ 1.500 na cara dura para pagar uns exames médicos que tinha que fazer com urgência, sem cobertura do plano de saúde. Não sei quem foi que disse que o amor é cego, mas estava bem certo. Todas as mulheres veem na televisão esse tipo de golpe, mas acham que só acontece com as outras. Na própria história, elas acreditam no primeiro babaca que aparece. O @estudantelegal88 era esperto, profissional, inundava a caixa de e-mails de Martha com textos apaixonados, enviados no meio da noite. São 4 da manhã e acordei pensando em você. Emoticon sorrindo te conhecer no site mudou a minha vida. Você é meu amor ideal. Eu só não digo que sou apaixonado por você porque, se eu disser isso de novo, você foge. Mas amo você, minha princesa. Você é linda, faz parte dos meus sonhos. Não vejo a hora de ficarmos juntos. Pietro. Outro e-mail enviado por ele, minutos depois. Minha linda, continuo sem conseguir dormir. Você não sai da minha cabeça. Como vou viver com isso agora? Sou um cara de muita sorte por ter te encontrado. Espero ser persuasivo para te conquistar de vez. Pietro. Às 8 da manhã, mais um. Acordei agora com um sorriso no rosto. É muito bom ser amado e amar alguém de verdade. Obrigado por me devolver a esperança de ser feliz no amor, minha linda. Emoticon sorrindo, analisando o conteúdo das mensagens, dava para perceber que, de início, Martha era cautelosa nas respostas, mas, pouco a pouco, foi se entregando, deixando-se amaciar pelos carinhos, até ficar claramente envolvida por ele. E foi aí que Pietro começou a explorá-la, pedindo dinheiro emprestado. Minha princesa, fico até envergonhado de te pedir isso. A gente nem se conhece pessoalmente ainda, mas o que eu sinto é tão forte que acho que tenho liberdade para buscar seu auxílio no momento de urgência. Não tenho para onde correr, é realmente sério. Emoticon triste, você pode me emprestar uns R$ 500? Minha conta no banco está bloqueada por causa de um processo judicial da minha família e eu preciso desse dinheiro para pagar o mês da faculdade. Prometo que te devolvo assim que tudo se acertar. Beijos do Pietro. Meu celular começou a vibrar e levei um susto. Era meu marido de novo, pela 4ª vez. Eu não podia demorar muito mais. Não queria enfrentar nenhuma doutora ao chegar em casa, era só o que faltava. Paulo nunca lidou bem com o fato de ser casado com uma policial, essa era a verdade. Às vezes, quando eu contava as histórias que chegavam para mim lá na delegacia, sentia que ele me encarava como um animal selvagem. Era incapaz de entender a febre que dá num policial quando o mistério aparece. É uma adrenalina, uma sede de querer saber, de ir atrás. Eu sempre esperava ansiosa a volta dos investigadores em trabalho de campo. Agora, eu estava em campo. Desliguei o computador apressada e já apagava as luzes quando notei um quadro de cortiça pendurado atrás da porta do quarto. Ali, recheado de taxinhas e post-its, encontrei o tesouro. Entre muita papelada, folders de restaurantes e outras coisas inúteis à primeira vista, Martha parecia ter iniciado uma investigação particular para encontrar a verdadeira identidade do @estudantelegal88 Pietro. No quadro, havia conversas de Facebook e de e-mail impressas, documentos variados, tópicos com características do malandro, além de um desenho amador de seu rosto, sinal de que Martha não guardava mesmo nenhuma foto dele. Recolhi toda a papelada para olhar mais tarde e separar o joio do trigo. Sem dúvida, ela havia levado parte daquele material pro Carvana, mas o velho escroto devia ter escondido de mim ou jogado no lixo. Preparei-me para sair. Catei a bolsa na cadeira e guardei o celular, o pendrive e os papéis ali dentro, uma zona de novo.
Resolvi que não iria calçar os sapatos, eu não merecia tanta tortura. Perto da porta, notei a mesinha de entrada, com alguns envelopes e remessas dos correios. Eu havia entrado na casa tão apressada e ansiosa por informações que ignorara a mesinha. Peguei os envelopes e analisei. Conta de luz, gás e telefone, cartas padrão de instituições de caridade pedindo auxílio financeiro e, por fim, um envelope de laboratório já aberto. Era o resultado de um exame feito na boca e na vagina de Marta, positivo para a bactéria Defungi vermibus. Fotografei o exame e me mandei dali. Enquanto descia a vila rumo à saída, apertei o alarme da chave do carro de Marta para ver onde ele estava estacionado. Eu não entendia por que ela havia ido de táxi até a delegacia se tinha um carro. Será que não estava em condições de dirigir? A busca foi infrutífera. O veículo não estava próximo à casa nem dentro da vila. Cheguei a dar uma volta no quarteirão também. Nada. Intrigada, joguei o chaveiro na bolsa e entrei no meu Honda. Antes de dar partida, chequei o celular. Mais 3 ligações do meu marido. Aproveitei para acessar o Google e buscar mais informações sobre o Defungi vermibus. Em segundos, lá estava a resposta. Defungi vermibus é o fungo dos mortos, conhecido por só aparecer em cadáveres. Continuei a ler outros resultados, muitos eram sobre a lenda urbana do beijo do necrófilo, aquela da menina que beija o bonitão na balada e pega uma bactéria que só aparece em cadáver. Fiquei toda arrepiada. Bastava somar 2 mais 2. Se Marta pegou essa infecção de seu affair, ela não só descobriu que ele a tinha enganado, mas também que o sujeito, o homem de sua vida, era um necrófilo. Deitei a cabeça no volante, chorando como não chorava há anos. Lembrei-me de Marta encolhida, indefesa, ao lado da máquina pifada. Lembrei-me de sua boca horrorosa, tomada pela infecção. Lembrei-me dos olhos assustados, da sensação que eu mesma já tive de ser desacreditada, ignorada. Ser invisível era uma realidade para muitos. Marta sabia disso. A ferida, o golpe, o exame, a lenda. E lembrei-me da frase. A frase que ela disse antes de se jogar pela janela. Tudo fazia sentido. Agora ele vai ser capaz de me amar. Capítulo 4. Janete esfrega as mãos no avental xadrez que escolheu para usar naquele dia. Perfeitamente passado, babados exatos, quase nada respingado, cuidadosa que é, apoia as mãos sobre a pia e suspira. Tem vontade de chorar, mas não vai dar esse prazer a ele. Engole o choro. Pede calma a si mesma enquanto ouve o marido resmungar pela sala batendo punho cerrado na mesa de jantar. Caralho, Janete, tô com fome, tô atrasado. Eita, mulher devagar quase parando. Tenho plantão hoje. Essa gororoba sai ou não sai? Nem sempre foi assim. No começo do casamento, Brandão fazia de tudo para agradá-la, a cobria de mimos e gentilezas. Parecia determinado a conquistá-la e tinha bons artifícios. Pouco a pouco, ele foi se tornando o sol da vida dela. Era um homem exigente, ela sempre soube, mas se sentia apreciada, valorizada naquilo que fazia de melhor, cuidar do marido e da casa. No interior, Janete tinha uma mãe doente e 3 irmãs, todas casadas e com filhos, mas que ficaram preocupadas quando ela, a caçula, resolveu ir morar na cidade grande com o futuro marido. Na época, Janete estava muito certa do que queria e bateu pé, sentia uma liberdade inédita. Além disso, considerava-se vitoriosa, teria sua própria casinha em São Paulo, cuidaria de todas as necessidades do marido que gostava dela e que era carinhoso com ela. Parecia um sonho de princesa. E, por muito tempo, foi também realidade. Amava o marido acima de tudo. Por isso, compreendeu quando Brandão insinuou que a família dela era invasiva. A mãe ligava quase todos os dias, as irmãs uma vez por semana, todas sempre querendo saber sobre a vida deles, e Janete tinha o mau hábito de contar. Parou com isso. Aos poucos também foi deixando de visitá-las, porque cuidar de Brandão ocupava muito tempo. E, quando a mãe morreu, preferiu não ir ao enterro, o que fez com que as irmãs ficassem chateadas e cortassem de vez as relações. Janete não sentia falta delas. Brandão precisava mesmo da esposa para manter tudo em ordem. Era um orgulho quando ele contava como haviam elogiado sua farda da polícia militar sempre bem engomada, quando acertava o prato que ele sonhara para o jantar, quando ele elogiava um avental novo ou suas unhas bem feitas. Ela foi tirando da vida tudo que pudesse ameaçar seu amor maravilhoso. Como saía pouco, não conhecia quase ninguém na cidade. Os amigos do interior foram rareando, esquecendo-se dela, que nunca mais tinha pisado em Jales. As ligações também silenciaram. Quem iria telefonar? Brandão achava as redes sociais um lixo, coisa de gente vagabunda, e ela rapidamente apagou as contas que tinha no Facebook, Twitter e Instagram. Não tinha nem celular, porque era confusão na certa. Todos os dias, ele checava o histórico do computador e os últimos números chamados pelo redial do telefone fixo, dizendo-se preocupado com a segurança da família. Não importava. Brandão era tudo, ela não precisava de mais nada. Hoje, já não é assim. Janete se assusta, afastada dos seus pensamentos por um estrondo que vem da mesa de jantar. O marido está sentado, empunhando garfo e faca. Impaciente, martela os talheres de metal só para irritá-la. Esta comida de merda tá queimando. Ao sentir o cheiro no ar, ela desperta de vez para a realidade. Tira a torta de palmito do forno, abaixa o fogo da frigideira, equilibra o galheteiro no dedo indicador, abraça a salada e vai colocando tudo sobre a toalha estampada com motivos florais. Serve o prato do marido com a salada fresca e uma fatia da torta. Assim ele mata logo a fome urgente enquanto ela acaba de fritar os bifes sem gordura. Limpa a testa, ensopada de suor, com o pano de prato mesmo, enfeita os bifes com cebolas caramelizadas, apruma o corpo e se prepara para encará-lo. Senta-se à mesa sem a menor fome. Ainda assim, come.
Silêncio absoluto, como manda a regra da casa nesse horário. Ela mastiga a comida, que sabe estar deliciosa, mas só sente um gosto arenoso. É o sabor da amargura. Na televisão, Brandão vê um programa de notícias locais. A chocante história de uma mulher que se jogou da janela de uma delegacia. Nesse momento, de um jeito torto, Janete se identifica. Existem no mundo outras pessoas com a vida tão desgraçada quanto a dela. Nem na tragédia ela é especial. Gruda os olhos e os ouvidos na reportagem. Imagina só, tirar a própria vida. Já pensou nisso antes, nos momentos de desespero, quando não conseguia dormir porque se lembrava dos gritos. Os gritos na escuridão. Mas ela não tem a coragem que a outra teve. É covarde. Mastiga quieta, Janete. Ele lhe dá um tranco no ombro. Quer ouvir o que esse filho da puta tá dizendo. Na tela, um homem grisalho, de bigodes fartos e olhos cansados, está cercado por microfones de diversas emissoras, enquanto fala apressadamente sobre o caso. A legenda revela seu nome, delegado Wilson Carvana. Esse cara detesta a PM. Bem feito que a mulher sujou a calçada dele. Brandão diz, divertindo-se. Chega a gargalhar quando a câmera detalha o sangue sendo lavado diante do prédio da delegacia. Ele que cruze meu caminho. Ainda acabo com esse velho filho da puta. O marido coloca um grande pedaço de torta na boca. Janete consegue ver a raiva no seu semblante, enquanto ele mastiga de forma mal educada. Percebe todo o ciclo de ódio. Brandão não suporta aquele delegado, mastiga a notícia, digere, então, vomita tudo em cima dela. E essa torta se esmigalhando toda, hein? Massa podre, literal, não é? E esse bife? Solou. Nem pra cozinhar você serve, diz. E enfia mais um pedaço na boca. É o início do pesadelo. Quando o marido está assim, não importa a realidade, ele detesta tudo e qualquer coisa. É como se fosse outro homem. Janete se encolhe toda, olha para o colo, mal se mexe. O tempo a ensinou como reagir. Melhor não dizer nada e esperar. Só esperar. A resignação dela parece irritá-lo ainda mais. Brandão continua resmungando e xingando sem parar, espalhando farelos por todos os lados. Sem aviso, ele se levanta da mesa, veste a farda, pega o coldre e a arma enquanto assovia aquela música nefasta que sabe que ela odeia, Acalanto para Helena, de Chico Buarque. Brandão tem esse talento. Tudo em que ele encosta apodrece. Janete mal pode ouvir os primeiros acordes que sente náuseas, tem vontade de chorar. Faz as contas de quantos minutos ainda faltam para o plantão do marido. Poucos, faltam poucos. Logo, a noite será só dela. Mas Janete precisa ser forte. Ele parece escutar seus pensamentos, o esforço para manter a postura e não consegue aceitar que Janete seja resistente ao seu veneno. Antes de sair de casa, precisa deixá-la destruída, quebrada ao meio, catando os cacos da própria dignidade pelo tapete. Brandão para na soleira da porta e, enquanto amarra os sapatos, diz em tom despreocupado. Tá na hora de arranjar uma nova empregada, hein, passarinha? Ela congela. Tem medo até de respirar. Volta a escuridão, voltam os gritos. As lágrimas escorrem pelo rosto contra sua vontade. Brandão, por favor, não me obriga a fazer isso de novo, eu imploro. A gente já fez e vai continuar fazendo. Estamos juntos nessa. Ele se aproxima, curva-se sobre a mesa e lambe suas lágrimas, uma por uma, como quem lambe um sorvete de chocolate. Janete se contorce, cheia de nojo. Não quer olhar nos olhos dele, mas é inevitável. São olhos verdes e bonitos, onde ela só enxerga um prazer sádico. Sabe que não deve ser impertinente, mas não resiste, precisa perguntar. Brandão, o que aconteceu com a última? Pelo amor de Nossa Senhora, eu não vou aguentar. Me diz o que aconteceu com a última menina. Ele sorri, vitorioso. Queria que ela perguntasse. É a sua maneira de fazê-la se sentir inferior, impotente. Num tom baixo e mortal, Brandão separa bem as palavras. Não, é, da, sua, conta. Por favor. Ele a estapeia. O som seco do tapa é engolido pela abertura da novela, com uma música animada e corpos dançantes. Janete sente a face direita arder, sabe que sua bochecha está vermelha e se condena por ser tão idiota. Não devia ter perguntado nada. Amanhã, nós vamos conseguir uma nova empregada, ele diz, indo até a porta. Vou sair mais cedo e vai ter festa no nosso sítio. Pode se preparar, passarinha. Janete caminha agitada pela sala. Troca de emissora em busca de notícias sobre a mulher que caiu do prédio da polícia. As matérias evitam mencionar detalhes, algumas tratam até como acidente, mas ela sabe que foi suicídio. Joga as palavras-chave no Google e encontra o vídeo de um programa da tarde acerca do caso. O apresentador é exagerado, repleto de trejeitos e faz a chamada para o repórter que entrevista o tal delegado que odeia PMs. Ah, se ele soubesse o que ela sabe. Janete pega uma revistinha de palavras cruzadas e, escolhendo uma folha em branco, anota seu nome, Wilson Carvana. Enquanto escreve, é tomada por uma centelha de coragem, uma discreta vontade de ser diferente de quem é, mas sabe que não deve. Se fosse para falar com uma delegada, talvez sentisse mais confiança. É difícil entregar sua intimidade para alguém que ela mal conhece. Melhor não. Rendida, continua diante do computador. Assiste ao vídeo mais 2 ou 3 vezes. Então, repara numa policial que parece cuidar de tudo na cena do crime. Presta atenção de novo. Em outro link, vê uma nova reportagem sobre o caso em que a policial reaparece e é até entrevistada, com o nome escrito embaixo, Verônica Torres. Algo em seu tom de preocupação revela a Janete que Verônica é uma mulher de bem. Ela sempre se julgou capaz de identificar a índole das pessoas só de olhá-las. Errou feio com Brandão, mas não vai errar de novo. Um começo de ânimo toma seu corpo quando digita Verônica Torres no buscador e encontra o telefone da policial na delegacia.
Apaga o histórico, bebe um copo d'água, senta-se na poltrona, desliga a TV. Retira do gancho o telefone de casa, hesita. Disca depressa, antes que desista. Um toque, 2, uma mulher atende. Delegacia de homicídios, boa noite. Alô, alô. Ela tem vontade de chorar. Há tempos não escuta a voz de alguém diferente sem ser na televisão. A última pessoa foi a menina de pele dourada. Janete não quer pensar nela. Aquilo a deixa sem chão. Respira fundo e arrisca. Dona Verônica? Não, a policial Verônica já saiu. Posso ajudar? A decepção desmonta Janete. Ela desliga, certa de que está ficando louca. Rapidamente, faz ligações à padaria e ao açougue até apagar o telefonema do registro. Vai para o quarto, engole 2 compridos, reza um Pai Nosso apressado e se enfia na cama, tentando fechar os olhos. Não tem coragem. Fica mirando o teto. No quarto, todas as luzes estão acesas. Tem pavor do escuro. Olha tão fixamente para as lâmpadas brancas que pontos negros começam a pipocar em sua visão. Ela se sente tonta. Pensa nas mulheres torturadas, nos gritos de horror e na caixa. O assobio de Brandão ainda ecoa lá dentro e a música insistente impede de cair no sono. Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. Uma ideia não sai de sua cabeça. Se tivesse alguma piedade de si mesma, se fosse uma mulher de verdade, deveria subir num prédio bem alto e fazer como a outra. Saltar lá de cima, sem medo. Quem sabe assim encontraria a paz. Capítulo 5. Ao chegar à garagem do prédio, retoquei a maquiagem diante do retrovisor, tomando cuidado de esconder os olhos inchados de tanto chorar. Necrofilia, pus, era tudo que vinha na minha cabeça. Mesmo péssima, vulnerável, eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Entrei em casa e vi Paulo no sofá, uma garrafa de vinho pela metade ao lado. Ele se levantou, fixando os olhos cheios de ressaca em mim. Aproximou-se com o corpo curvado. Meu amor, disse, tocando meu braço. Queria me dar um beijo, mas virei o rosto sutilmente. Boca com boca não dava mesmo. Desculpa pela hora. O dia foi cheio. Vi tudo no noticiário. Como você está? Seu tom era de ansiedade. Uma mulher havia se suicidado diante de mim e ele se julgava no direito de me pressionar. Eu sabia que aquela era uma chaga que eu carregaria pelo resto da vida. Como 2 tatuagens, agora mais apagadas, meus pulsos ainda mostravam as marcas da minha tentativa desesperada aos 24 anos de idade. Nesse mundo de merda, cometer suicídio não deveria ser tão condenável. Tô bem, respondi, desvencilhando-me dele. Paulo me abraçou por trás e beijou meu cangote. Acabou por afagar meus cabelos como se eu fosse uma criança. Deixei pra lá, mas que aquilo me irritava, me irritava. Quanto mais legal ele era, mais eu ficava devendo, essa era a verdade. Paulo era o típico marido perfeito, provedor, carinhoso, fiel. Como eu nunca fui perfeita, não era fácil de engolir. E as crianças? Dormindo, ele disse. Quer falar sobre o caso? Você sabe que não. No minibar da sala, me servi de uma dose generosa de uísque. Paulo voltou a se sentar no sofá e ficou me observando, como se tentasse interpretar meus movimentos. Na minha opinião, você não devia se envolver neste caso, ele disse, finalmente. Mal ergui os olhos, quanto menos eu argumentasse, melhor. Só preciso de umas horinhas de sono, respondi. Forcei um sorriso e, antes que ele tivesse tempo de dizer mais qualquer coisa, tomei o corredor. No quarto, engoli um comprimido de frontal com o cowboy que já estava pela metade. Tentei dormir. Mesmo antes de abrir os olhos, eu já sabia que estava encrencada. Minha boca tinha um gosto de cabo de guarda-chuva, meus olhos estavam secos, com remela. Da cama, eu conseguia ouvir o zum-zum-zum da família tomando café da manhã. Sem me mover, um pensamento. Merda, as compras. Esqueci completamente. Já podia imaginar a enxurrada de reclamações que eu enfrentaria tão logo pisasse na cozinha. Ser mãe e trabalhar em qualquer coisa séria era missão para gente organizada. Sempre invejei aquelas mulheres com planilha para tudo, lista pronta de compras, sanfona de contas a pagar. Minha lista de mercado não precisava nem ser escrita. Quando eu me lembrava de sair já estava faltando absolutamente tudo, não tinha nem rolo de papel higiênico em casa. Levantei da cama, cada músculo das minhas pernas doíam. Tomei um banho frio para ver se acordava mesmo, fiz aquela maquiagem de 10 minutos e parti para enfrentar a turba íntima. Mulher é que nem índio, se pinta para a guerra que enfrenta todo dia. Finalmente, Vero. Paulo disse ao me ver. Rafael beliscava nacos de um pão dormido, enquanto Lila bebia um copo de leite. Eu sei, esqueci das compras. Tô aqui me virando com 2 ovos para 4, mas não tem manteiga, nem a Nutella das crianças. Precisa chegar nesse ponto? Bom dia para vocês também. Minha carcaça não aguentava outro round. Você pode fazer compras no mercado, Paulo. Isso não afeta sua masculinidade. Rafael e Lila me olharam com olhos de filhos. Não sabiam o que tinha acontecido, mas sabiam que de manhã não era bom mexer comigo. Me deram um beijo sem graça e saíram da mesa para escovar os dentes. Paulo aproveitou para se aproximar. Mal aí, tio. Ignorância minha cobrar você depois de ontem. Tudo bem. Promete que não vai se meter no caso dessa mulher que pulou do prédio? Prometo, menti, olhando nos olhos dele. Era fácil, eu já estava acostumada. Preciso ir. Você se lembra que dia é hoje? Claro. Mas, com tanta coisa na cabeça, achei que você ia esquecer. Se estivesse vivo, seu pai faria o quê? 81?
82, eu disse, e dei um beijo na testa dele, próximo à careca que começava a surgir. Vou passar no cemitério para deixar umas flores antes de ir para a delegacia. Fica bem. Vou tentar. Bati a porta e, no elevador, fiquei pensando nas tantas mentiras que eu havia contado ao meu marido em poucos minutos de conversa. Por um instante, me senti mal com isso, mas logo espantei o incômodo. Meu carinho por ele era verdadeiro, a família que eu havia construído com ele era verdadeira. As mentiras. Bem, as mentiras só serviam para manter tudo no seu devido lugar. Talvez já esteja na hora de falar de onde vim, quem sou e todas essas coisas que devem ser esclarecidas desde o início, mas eu estava evitando contar. Impressionante como a gente é o que o passado faz da gente. Nasci uma garota simples, filha única daquelas famílias que moram no bairro de Pinheiros, bem classe média, pai polícia e mãe submissa. Como quase todo mundo na região, estudava na escola estadual Fernão Dias Pais, bastante tradicional, reconhecida pela qualidade e pelo rigor. Tive ótima formação, sempre escrevi muito bem, então foi natural fazer faculdade de letras na USP. Como filha de peixe e já formada, aos 22 anos prestei concurso público para escrivã da Polícia Civil. Na minha lógica, assim eu poderia saber de 1000 histórias e escrever dezenas de livros, quem sabe até me tornar uma escritora famosa. Sou leonina pura, adoro ser admirada e elogiada. E sonho alto. Não tinha vida perfeita, mas posso dizer que era feliz, morando com meu pai herói e minha mãe superprotetora, vivendo de rolos com caras de barba cheia e ideias comunistas. Então, aconteceu. Era uma terça-feira quente de janeiro, eu estava de férias e viajaria dali a uma semana para Miami com os meus pais. 6 da manhã, ainda na cama, de preguiça, escutei as batidas firmes na porta de casa. Bum, 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 bum. No susto, fiquei de pé. Entreabri a porta do quarto para ver o que era. Meu pai já estava na entrada, só de cueca, diante do óleo mágico. Pois não. Apesar da cara de sono, deu para perceber seu nervosismo. Delegado Júlio Torres? Falou a voz do outro lado. Aqui é o delegado Takashiro, da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. Estou mostrando meu distintivo para sua verificação. Tenho mandado de busca e apreensão para cumprir. Abra a porta. Meu pai esticou o pescoço e simulou voz de cansaço. Pode me dar uns minutinhos para me vestir? Eu tava dormindo. 3 minutos. Meu pai veio na direção do meu quarto. Corri para a cama e entrei debaixo das cobertas ao mesmo tempo em que ele se aproximava, com lágrimas penduradas nos olhos. Sentou-se na cama, abraçou minha cabeça. O que tá acontecendo, pai? Calma, pequena flor. Ele me chamava assim, pequena flor, mesmo que eu já não fosse nada pequena. Vai ficar tudo bem. É só procedimento de rotina. Tranca a porta e espera eu chamar. Você me trata como criança, respondi, com firmeza. Você vai ser preso? Pela primeira vez na vida, senti insegurança. Meu pai, minha base, estava desmoronando, e eu desmoronava junto. Só me obedece, Verônica. Por favor. Ele virou as costas e saiu como um relâmpago. Os minutos corriam. Tranquei a porta, mas reabri devagarzinho, olhava a movimentação por uma fresta. Vi quando, no seu quarto, ele recolheu alguns papéis de sua mesa, ligando o triturador, enquanto falava com minha mãe. Eu não conseguia ouvir direito, por mais que me esticasse. Ele falava, ela retrucava. Eu tinha que escolher se ouvia ou assistia a cena. Preferi ver. Bum, 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 bum. Mais batidas à porta. Ele remexeu na gaveta e engatilhou sua automática. Desesperada, minha mãe avançou, impedindo de apontar a arma para a própria cabeça. Eu recuei, fui covarde. Até hoje me condeno por isso. Tapei os ouvidos e corri para debaixo da cama, fechando os olhos com força. Acho que fiz xixi na calça quando ouvi o primeiro tiro, não lembro bem. O que aconteceu a seguir ainda é confuso para mim. No começo eram flashes rápidos, e não sei se o vazio foi preenchido pela minha memória ou pela minha inteligência. Sei que a polícia invadiu imediatamente a casa ao ouvir o som do tiro e, daí, vários gritos e estampidos se seguiram, como uma guerra num ambiente doméstico. Durou só 1 minuto, talvez 2. Então, um silêncio mortal. Não sei quanto tempo depois, uma policial loira, de voz mansa, estendeu o braço para me alcançar. Vem, você não precisa ver isso, disse. Ela escondeu meu rosto para me tirar dali. Havia um corre-corre, policiais nervosos, a sirene de uma ambulância chegando, alguém me examinando enquanto os outros se espalhavam pela casa, maca na mão, todo mundo abrindo passagem. Eu tentava olhar pelo canto do olho, sem coragem de perguntar nada. Já à noite, quando voltei sozinha para casa, meu sobrenome era falado e escrito em todos os jornais do país. Tragédia em São Paulo. Júlio Torres, delegado do DENARC, investigado por corrupção na Operação Cara ou Coroa, reagiu à prisão com uma tentativa de suicídio. A polícia invadiu a casa e, ao vê-lo empunhando a arma, também atirou. Minha mãe morreu na hora, ainda servindo de escudo ao homem que amava. Meu pai sobreviveu, foi levado em estado grave para a UTI. Ao longo da semana, o esquema milionário da banda podre da polícia paulistana foi destrinchado na imprensa. Os policiais do departamento de narcóticos apreendiam enormes carregamentos de cocaína, centenas de quilos, e ficavam com parte para vender. Havia gente da polícia científica envolvida, colocando nos laudos de apreensão uma quantidade menor da droga. Dessa forma, ninguém desconfiava. Era o esquema perfeito, investigado por meses pela corregedoria até a fatídica terça-feira em que todos foram presos. Perdi meu mundo naquele dia e não sobrava ninguém para sustentá-lo. Sozinha em casa, entrei devagar no quarto dos meus pais. Exausta, impotente, deitei na cama deles, pouco me importando com o sangue que ainda estava ali. Ajoelhei ao lado da risca de giz que marcava o local dos corpos removidos e passei os dedos sobre o que parecia ser o desenho de um corpo só.
Corri até a cozinha, peguei todo o material de limpeza dentro de um balde e comecei a limpar numa urgência desesperada. Esfreguei o chão, as paredes, arranquei a roupa de cama, mas nada tirava o sangue espalhado. Porra, ninguém tinha inventado uma empresa que faxinasse uma cena de crime para que os parentes não precisassem ver aquilo? Peguei a faca mais afiada na cozinha, entrei na banheira cheia de água morna e fiz como vi nos filmes. Fui ficando sonolenta, nem doeu nada. Só acordei mais tarde, cercada por uma parafernália hospitalar. Logo entendi que não consegui morrer. Ao lado da maca, à minha espera, o delegado Carvana se apresentou como um velho amigo do meu pai e me fez uma proposta. Aceitei. Não tinha outra opção. 2 dias depois, os jornais noticiavam a morte do delegado Júlio Torres. Houve um enterro singelo, sem velório, e ver aquele caixão descendo sendo coberto de terra me fez finalmente ter a sensação de que o homem que eu mais admirava no mundo não voltaria. Quando Paulo chegou na minha vida, 1 ano depois, eu já era uma Verônica Torres órfã de pai e mãe, secretária do delegado Carvana, e o trato estava feito. Ele jamais poderia saber o que eu fazia rigorosamente uma vez ao mês, seja sob a desculpa de uma festinha do colega de trabalho, uma consulta na dermatologista ou uma investigação de última hora. Estacionei o carro diante da casa bem antiga, pintada de azul bebê. Já da calçada, era possível sentir o cheiro de comida insossa, de água sanitária e das fraldas geriátricas. Depois de tanto tempo, a moça da recepção já deveria saber quem eu era, mas toda vez que eu me aproximava, ela não fazia qualquer sinal de me reconhecer. Por isso, na janelinha da recepção do asilo, eu me identifiquei. Sou a filha do Dr. Júlio. Vim visitar meu pai. Aquele lugar me deprimia. Escolhi para meu pai o melhor dos asilos de São Paulo, mas quem pagava uma pequena fortuna mensal para mantê-lo ali era o Estado. Quando saiu do coma, os médicos disseram que ele havia sofrido um derrame, com prejuízos mentais e motores graves. Basicamente, seu cérebro foi fritado. Desde então, ele vivia preso em uma cadeira de rodas, parecendo um bobo triste, babando vida fora sem emitir nenhum som, paparicado por enfermeiras que lhe alimentavam na boca e controlavam seus remédios, ainda que nada daquilo fizesse a menor diferença. Nos primeiros anos, a corregedoria até tinha esperança de que ele se recuperasse e ajudasse a arrebentar de vez o esquema de corrupção, entrando para o programa de proteção à testemunha, ganhando uma nova identidade e contando tudo o que sabia. Concordaram em noticiá-lo como morto para que ficasse protegido enquanto se recuperava. Carvana me encostou na função de secretária e garantiu que eu ficaria de bico calado. Para mim, meu pai já morreu, jurei na época. Mas não era fácil virar a página. Lá estava eu mais uma vez. Avancei pelos corredores até o quarto dele. Sempre sentia um nó na garganta ao olhar para o que ele havia se tornado. Eu me lembrava do meu pai tão alto, tão forte, me erguendo do chão a cada braço, me passando conselhos de moral e justiça quando me tornei escrivã da Polícia Civil. Aquela figura frágil, encolhida, com saliva escorrendo pelo queixo e migalhas de pão caídas pela roupa acabava comigo. Quando ele me via, reagia como a recepcionista do asilo, com indiferença. Não fazia ideia de quem eu era. O quarto era simples, espartano, sem luxo, mas era limpo. Um cheiro inevitável de sopa estava impregnado aos móveis. Sobre a comoda de roupas, uma TV antiga que meu pai não via. Segundo os médicos, não era possível garantir que ele tivesse retomado a consciência. O mais provável era que ele não entendia nada, não falava nada, era tão vivo quanto a samambaia pendurada à porta. Feliz aniversário, pai, eu disse, beijando sua careca. Não havia levado nenhum presente, claro. O que um velho em estado vegetativo podia querer ganhar? Diante dele, coloquei uma cadeira dobrável e encarei seus olhos vazios, tentando encontrar algum sinal de vida inteligente. Nada. Sempre era nada, mas eu não resistia em tentar. De um modo torto, aquele derrame era uma bênção, essa era a verdade. Ele sempre guardou tantos segredos. Você era mesmo corrupto ou armaram pra cima de você? Eu queria perguntar. Por que reagiu à prisão? Você se sente culpado pela morte da minha mãe? Como resposta, só silêncio e aqueles olhos vazios. Cruzei as pernas numa postura mais confortável. Baixei a cabeça, fechei os olhos para enxergar a sequência de fatos como em um filme e contei para ele a incrível história de Marta Campos. Eu adorava aqueles momentos, falava sem filtros nem mentiras. Era mais do que seguro, nada do que fosse dito sairia dali. Às vezes, eu achava que via no rosto dele o esboço de um sorriso, ou um olhar de aprovação, mas sabia que era só delírio meu. Em pouco mais de 15 minutos, amaldiçoei o Carvana, amaldiçoei o sistema inteiro. Pobre Marta Campos. Como pode tudo ser tão falho? Como pode essa gente encostada, com distintivo, que não quer nada com nada? No Brasil, policial é tratado feito lixo. Faz vista grossa, se corrompe ou morre. Cansei de conhecer policial que escondia o distintivo para não ser assassinado no caminho de casa, PM que colocava farda para secar atrás da geladeira para ninguém ver, civil que escondia bem a carteirinha para não levar tiro se fosse pego de vítima em um assalto. Eu não queria ter vergonha de ser quem eu era. Na delegacia, preenchendo relatórios e agendando entrevistas para Carvana, eu era uma morta-viva. Enquanto contava toda a história para meu pai, uma energia tomou conta de mim e senti que algo havia mudado. Eu era forte, invencível. Levantei-me, beijando a careca dele. Você acha que eu devo ir até o inferno para pegar o cara que fez isso com Marta Campos, não acha? Quem cala, consente. Por experiência própria, eu já sabia que o dia seguinte é uma tragédia tão ruim quanto da própria tragédia. A delegacia estava um caos. Já na chegada, me irritei com Carvana ali rodeado de microfones, dando entrevista para quem pedisse. Não era para engavetar o caso? Foi só ver que aquela morte podia dar alguma repercussão que o velho logo se pavoneou. Vaidade é foda. Se Carvana abrisse a geladeira e a luz acendesse, ele já começava a dar entrevista. Na entrada, baixei a cabeça e consegui passar despercebida. Fui direto devolver as coisas de Marta no almoxarifado.
Tinha muito a fazer. Na minha mesa, uma pilha de procedimentos pendentes, papelada burocrática para preencher. Fiz valer a máxima do serviço público brasileiro. Por que fazer hoje o que se pode fazer amanhã? Depois dos bons dias costumeiros, enquanto meu computador pré-histórico iniciava, peguei todas as anotações sobre o site de relacionamentos onde estava o perfil de Marta. A ideia de se relacionar com alguém pela internet sempre me pareceu meio doida, algo como jogar na loteria achando que vai ganhar. Nunca pus fé. De todo modo, era impressionante a quantidade de amigas minhas solteiras que acessavam esses sites ou colocavam suas fotos no Tinder em busca do príncipe encantado. Pobres coitadas. Muitas já tinham entendido que príncipe encantado era coisa do passado e só queriam mesmo um pau amigo. Pelo menos nesses casos a relação era mais justa. O layout do site amorideal.com era de péssimo gosto, com coraçõezinhos multicoloridos e uma música cafona ao fundo. No centro, várias fotos de usuários perfeitos e um convite tentador. Quer encontrar seu amor ideal? Clique aqui. Marta havia clicado e conhecido o @estudantelegal88. Cliquei também. O cadastro era cheio de perguntas, uma tentativa de definir o perfil e a personalidade do usuário. Eu precisava criar uma boa isca, o tipo de vítima que interessaria ao @estudantelegal88 ou qualquer que fosse o nome que ele estivesse usando agora. Tinha que ser o perfil de uma mulher culta, bem de vida, mas solitária e emocionalmente frágil. Apelido, @moça apaixonada. Achei bom. Ao preencher o nome, o site recomendava colocar o verdadeiro. Você não quer começar uma relação na base de mentiras, quer? Vinha escrito embaixo. Preenche Vera. Diferente, mas parecido o suficiente para não cair em contradições mais tarde. Sobrenome, Tostes. Para começar o interrogatório virtual, pedia uma frase de abertura, que figuraria no topo, ao lado da foto. Ali, empaquei. Que frase poderia ser atraente sem ser comprometedora? Vinícius. Melancólico demais. Borges. Intelectual demais. Sartre e Nietzsche. Blasé. Chico. Lugar comum. Já sei. A almofada da Marta Campos. Como era? M. Love is a losing game. Isso. Católica. Fala inglês. Não fumante. Bebe eventualmente. Criei uma Vera conservadora, bem diferente da Verônica que eu era. Estilo de vida, classe alta, mas sem exageros. Comida, italiana, francesa e caseira. Férias perfeitas, visitando monumentos famosos. Livros preferidos? Pensei um bocado, até que consultei as fotos que tirei da estante na casa de Marta. Doutor Givago, Misters da Lova e Orgulho e Preconceito. Mergulhada na recriação da mulher iludida perfeita, tomei um susto quando o telefone tocou na minha mesa. Alô? Ninguém do outro lado. Desliguei e continuei a preencher o perfil. Para os filmes favoritos, voltei às fotos tiradas na casa. As Pontes de Madison, 2 Filhos de Francisco, 50 Tons de Cinza, Querido John. Tinha coberto qualquer possibilidade com esses. Programas de TV favoritos, The Voice Brasil, Masterchef, Novela das 6, programas femininos do GNT. Fácil de me atualizar sobre isso, porque assistir mesmo nunca dava. Nas poucas horas em que eu me permitia algum entretenimento, era na Netflix. Marta Campos não parecia o tipo que via Netflix, então minha Vera também não seria. Telefone de novo. Atendi e nada. Mudo. Comecei a estranhar. Já era raro o telefone tocar na minha mesa, já que todo mundo usa celular hoje em dia, agora mudo 2 vezes? Na delegacia, o que não faltava era engraçadinho querendo passar trote. Bando de escrotos. Falando em escroto, Carvana voltou para sua sala e minha paz foi-se embora. O velho não passava 15 minutos sem me pedir alguma coisa, desde um cafezinho a um palpite para a entrevista que teria com um jornalista importante. Quando eu entrava na sala dele, a TV estava ligada, claro. Carvana não deixava de se acompanhar dando entrevista. Atender bem a vítima, investigar, nem pensar. Falar sobre o caso como se tivesse feito todo o possível? Ah, isso ele fazia. Deu no que deu. Nos intervalos, eu ia preenchendo o cadastro. Uma parte chamada pontos de vista era enorme, parecia que nunca ia acabar. Sinceramente, será que não tem um jeito mais fácil de arrumar namorado? Terminada a viacrucis, eles davam uma análise da sua personalidade. Equilibrada, com uma tendência para a racionalidade. Tendência moderada a alta para a inovação. Sabe valorizar o conforto que a rotina traz. Parecia convincente o bastante para atrair o filho da puta. Faltava ainda uma foto de perfil. Tentei colocar 2 em que eu aparecia de lado, em que não dava para me reconhecer de imediato. Minutos depois, a desaprovação. A foto de perfil tinha que ser clara, de frente. Merda. Se alguém me visse ali, em um site de relacionamentos, era o meu fim. Suzana, plantonista da noite e maior fofoqueira da delegacia, se aproximou. Fechei tudo depressa, mas ela percebeu que eu estava compenetrada e passou o braço pelas minhas costas, toda se querendo. Atendi uma ligação na sua mesa ontem de madrugada. Era uma mulher, parecia nervosa. Ela ligou de novo? Imediatamente pensei nos telefonemas mudos. Respondi que não, agradeci o recado e liguei para a mesa do Nelson, o nerd da nossa delegacia. Pedi para ele verificar no Bina Central, o identificador de chamadas, se as ligações vinham do mesmo número. Poxa, Vero, isso você sabe fazer sozinha. Eu sei, nerdson do meu coração, mas é que, de quebra, eu queria que você descobrisse o dono da linha. E, se der, o endereço também. Tá bem abusada, hein? Prometo que é por uma boa causa. Já levo na sua mesa. Enquanto ele pegava no pesado, voltei para a seleção de fotos. Escolhi uma antiga, de 5 anos atrás, quando eu estava mais magra e usava o cabelo curto, tingido de loiro.
Dei uma desfocada básica para não ficar tão nítida, mas mesmo assim eu precisava ser muito louca para colocá-la na internet. Sem dúvida, Paulo conseguiria me reconhecer. Dane-se, se um dia meu marido descobrisse, ele teria que entender. Apertei o Enter e entrei para o mundo digital de paqueras. Nelson apareceu meia hora depois, papel na mão, o que era bom sinal. Sim, os telefonemas vinham do mesmo número. E as outras infos? Pedi, usando todo meu corpo para isso. Vero, você sabe que pode dar encrenca. Ele tentava valorizar o passe, tava na cara. Encrenca nada, consegue pra mim? Levantei-me, deixando minha boca a centímetros do seu ouvido. Você não vai se arrepender. Vi os pelos de sua nuca se eriçarem e fiquei feliz de ainda conseguir causar esse efeito nele. As pessoas olhavam aquele nerd e não imaginavam o quanto ele era selvagem na cama. Magrinho, esquisito, mas fenomenal de desempenho. Fui com ele até a mesa, assim, para dar uma força. Fiquei por detrás, olhando ele fuçar pelas operadoras, com truques que a gente nem imaginava. Ninguém está seguro nesse planeta. Se você não quer ser invadido, o único jeito é não ter telefone nem computador. Se tiver, já era. De vez em quando, o Nelson interrompia o procedimento e olhava para cima, roçando a cabeça na minha barriga. Eu sorria e pedia para ele continuar, mas dando aquele sorriso maroto, como quem diz, continuar isso ou aquilo. Não demorou muito e pronto. O telefone residencial estava no nome de Cláudio Antunes Brandão. Nelson disse que precisaria de mais um tempo para conseguir o endereço cadastrado. Aproveitei para voltar para minha mesa e ligar. Uma mulher atendeu. Alô? Alô, aqui é Verônica Torres, sou da polícia. Qual é o seu nome? Janete. Certo, Janete. Você me ligou para... Ela soltou um suspiro e logo me interrompeu. Acho que o meu marido vai me matar. A voz dela era firme e estranhamente calma. E por que ele faria isso? Ele gosta de matar mulher. Ele já matou outras. Já, muitas. Um assassino de mulheres? Desculpa, preciso desligar agora. E desligou.